Olá, amigos, vamos então começar esse capítulo de radiação nessa primeira aula. Vamos ver conceito, classificação e os tipos de radiação. Radiação, então, em física, é a propagação da energia. Então, quando nós temos um núcleo com excesso de energia, esse excesso de energia ele pode se liberar dessa liberação na forma, então, de radiação, vários tipos de radiação, né? O que é feito, por exemplo, em nível industrial, em usinas nucleares, etc., trabalhar núcleos de átomos, trabalhar materiais que não estão com excesso de energia e enriquecer esse material. Para isso existem aí as centrífugas para fazer enriquecimento de urânio, por exemplo, e deixando eles com excesso de energia. E vai ser liberada, seja na forma de matérias, prótons, nêutrons, elétrons, etc., quanto na forma de energia, que são as ondas eletromagnéticas. Muito bem, então essas são as formas de radiação. Pode ser nêutrons, pósitrons aqui, que seriam partículas de carga elétrica, de massa igual ao do elétron, mas carga positiva, os elétrons, e os prótons, nêutrons mais pesados aqui. Ou então a matéria enriquecida de energia e precisando de liberar essa energia, pode liberar não em forma de partículas que têm a massa, mas em forma de ondas eletromagnéticas. Bom, a classificação da radiação pode ser de acordo com a natureza da radiação, por exemplo, essas que têm massas, partículas, prótons, nêutrons, elétrons, radiações eletromagnéticas, que são as ondas eletromagnéticas, e de acordo com a fonte. Existe a radiação natural, tem a cósmica, que tem a cósmica solar, que vem do Sol, e a cósmica galáctica, que vem do cosmos, exceto o Sol, de outros planetas, outras galáxias. Crosta terrestre, nosso planeta, tudo que tem temperatura maior do que 0 Kelvin emite radiação na forma aí de infravermelho, não é isso? Que é energia que a gente sente como calor. A água emite radiação, alimentos, o próprio corpo humano emite radiação. Quando a gente está perto de uma pessoa, nós estamos mandando radiação para essa pessoa e estamos recebendo radiação dessa pessoa. Radiação artificial pode ser fontes de luz, de laser. Nós criamos ondas eletromagnéticas, eletricidade, luz, etc. Enriquecimento de materiais como urânio para formar radiação artificial. Em medicina nós temos o raio-x, temos a radioterapia, enriquecimento de césio, por exemplo. Olha que interessante aqui, algumas fontes de radiação, por exemplo, dormir ao lado de uma pessoa vai gerar esse 0,00001 milisieverts aqui de radiação. Olha, uma banana tem radiação, raio-x, etc. Então, várias fontes de radiação. Vamos ver aqui um vídeo agora explicando a diferença entre uma radiação ionizante e não ionizante. É uma outra forma da gente classificar a radiação. A ionizante, então, é aquela radiação que tem carga e ela, quando atravessa o corpo da gente, ela arranca carga das nossas células. Isso gera um dano maior do que a radiação não ionizante, tá? Então vamos dividir então a radiação nesses dois grupos. A radiação não ionizante, tá vendo que ela vai colidir então com elétrons, prótons, nêutrons de átomos sem provocar grande dano. Agora a ionizante, ela arrancou um elétron daquela célula e isso gera um dano muito maior. Então o que acontece? O espaço sideral é cheio de radiação, tem ionizante e não ionizante. Agora, quando essa radiação chega aqui e essa radiação atinge o corpo da gente, elas vão alterar o DNA da gente, vão alterar a nossa célula, que podem morrer. Isso pode gerar, por exemplo, um envelhecimento, pode ser um enrugamento da pele, etc., ou até um câncer mesmo. Tá? O DNA é a parte muito sensível e ele sendo alterado pela radiação, ele muda todo o modo como que aquela célula vai viver, podendo então fazer o câncer, que seria a proliferação dessas células. Então, a todo momento nós estamos sendo bombardeados por tipos de radiação, seja ionizante, seja não ionizante. E a radiação, então, é um dos principais limitadores para a gente poder explorar o universo. Imagina a gente lançar um voo tripulado no espaço, sendo submetido a todos esses tipos de radiação que existem por aí, né? A radiação, então, de natureza corpuscular é caracterizada por ter uma carga, uma massa, uma velocidade, pode ser carregada ou neutra, leve ou pesada, lenta ou rápida. Prótons, nêutrons e elétrons ejetados de átomos ou núcleos atômicos são exemplos de radiação particulada. Agora, a radiação eletromagnética é constituída por campos elétricos e magnéticos. Toda onda eletromagnética, gente, possui uma amplitude
uma frequência e um comprimento de onda. Isso caracteriza a nossa energia eletromagnética. E ela pode ser medida de várias formas. Então, a emissão pode ser medida com Curie, com Röntgen, e a dose que a gente foi exposta pode ser, de novo, com Röntgen. Pode ser Rad, Gray, Rain, Sievert, tá certo? Nós vamos utilizar muito esse Rain aqui, tá? Quando a gente for falar mais para frente dos efeitos da aviação, nós vamos utilizar como base o Rain. Radiação eletromagnética, então ela tem, como eu já disse, um comprimento de onda, uma energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Gente, a velocidade da energia eletromagnética, da onda eletromagnética, no vácuo, ela é constante, tá? Que é mais ou menos aqui 300 milhões de metros por segundo, tá certo? Então, se o comprimento de onda for pequeno, ela vai ter que vibrar numa frequência altíssima para conseguir compensar o comprimento de onda pequeno e alcançar essa velocidade. Quando a onda é grande, ela oscila devagar. Quando a onda é pequena, ela tem que oscilar bem rapidamente, freneticamente, para conseguir alcançar essa velocidade aí que é constante, tá certo? Então, nós temos radiações que têm comprimento de onda bem pequeno, são as mais energéticas, por exemplo, raio gama, aqui do lado esquerdo desse gráfico, e aí vai aumentando, passando por vários tipos de radiação, até chegar nas ondas de TV, de rádio, que são ondas que têm um comprimento de onda muito grande. É interessante esse desenho aqui, mostrando as ondas de rádio, micro-ondas agora estão do lado esquerdo, né, gente? Elas têm um tamanho equivalente ao tamanho de um prédio. Ondas de micro-ondas aqui têm tamanho aqui de ser humano, até de insetos, são ondas grandes. Isso explica, por exemplo, quando a gente tem uma antena parabólica de tela, né, fica parecendo que, poxa, tela parece que vai vazar a radiação para o outro lado, ela não vai conseguir captar tudo. Não, a radiação dessas ondas que interessam, ondas de rádio, de TV, elas são muito grandes, então elas não passam na tela, tá certo? Por isso que a gente tem antenas feitas de parabólica, etc., feitas de tela. Então, ó, micro-ondas infravermelho já do tamanho aqui da cabeça do alfinete, a luz visível, que é o que a gente consegue enxergar, tem tamanho do protozoário, e vai diminuindo até a radiação gama, que é pequenininha aqui, que é o tamanho do núcleo de um átomo, tá? O nosso corpo, ele tem a capacidade de captar dois tipos de radiação. Vocês são capazes de me dizer quais são? Uma delas é a luz visível. A luz visível, ela é uma radiação que a gente tem receptores no corpo para captar. Quais são esses receptores? São os olhos, né? Que captam a luz visível e a gente consegue interpretar isso. A outra radiação que a gente tem receptores para captar no corpo é o infravermelho, que é o calor. Então, os receptores de calor estão na nossa pele, pelo corpo inteiro, e a gente consegue perceber o calor, né? Então, uma pessoa que é cega, ela consegue sair de casa e falar assim, nossa, o dia hoje está tão ensolarado. Aí você fala, poxa, mas ele é cego, como é que ele sabe que está ensolarado? Ele consegue perceber o calor do sol batendo sobre o seu corpo. Vamos ver então, estudando as radiações, desde as de pequeno comprimento de onda até as maiores. Então a radiação gama é que tem um comprimento de onda pequenininho, então é a mais energética, que faz mais mal para a gente, tá certo? São produzidas em reações nucleares, fontes radioativas naturais, por exemplo, usinas e em usinas nucleares. Extremamente nocivo para os seres vivos, podem causar queimadura, câncer e geração de energia elétrica. Raio-X, aí já aumentamos um pouquinho o comprimento de onda. Esse atravessa o corpo da gente, é muito utilizado em medicina, a gente sabe disso, né? Radiografia de dente, de mão, aqui por exemplo, ó, tá, a gente consegue ver o osso dentro da mão, porque a radiação atravessou aquela mão, né? O raio-X ele também pode ser usado em espectroscopia para determinar a composição de elementos de materiais, estudo de poluição do ar, da água, etc. Por exemplo, quando você desmonta um avião, para fazer uma manutenção preventiva e tem que montar ele depois, algumas peças não precisam ser desmontadas totalmente. Você pode fazer um raio-x daquela peça e você estuda ela por dentro, né? Isso quando é um material que é radiotransparente, que ele permite esse tipo de exame, né? E isso você vai ganhar tempo e vai ganhar em segurança, porque você desmontar e montar sempre tem risco de existir algum dano de material nesse processo. Então, às vezes você estuda uma peça no raio-x, não precisa desmontar ela inteira. Ultravioleta, isso aqui é muito importante. Ultravioleta é um comprimento de onda que já chega no planeta Terra, tá? Porque a radiação que vem do cosmos, gama, raio-x, etc., eles são barrados ali pelo cinturão eletromagnético da Terra e pela atmosfera, tá?
tá? Agora a ultravioleta já chega. A gente divide o ultravioleta em 3 tipos, o UVA, o UVB e o UVC. Comprimento de onda de 100 a 400 nanômetros, compreende menos que 7% do espectro solar e é dividido então, né? O UVC, que é o que tem comprimento de onda menor, então é o mais lesivo para o nosso corpo, ele é completamente absorvido pelo oxigênio e pelo ozônio estratosférico, e por isso não chega à superfície da Terra, graças a Deus, que esse é o mais energético. É utilizado na esterilização de água e material cirúrgico. O UVB, gente, é o primeiro que chega aqui ao solo, que chega à Terra. Ele já é um pouquinho maior e fortemente absorvido pelo ozônio estratosférico. É prejudicial à saúde humana, podendo causar queimadura a longo prazo, câncer de pele. Utilizado para medir a concentração de ozônio. O UVA já tem um comprimento de onda maior um pouquinho, já está ali do lado da luz visível, tá? E sofre pouca absorção pelo ozônio estratosférico. Então esse chega mais aqui à superfície do nosso planeta, mas ele faz menos mal, porque ele tem um comprimento de onda um pouco maior. É importante para sintetizar a vitamina D, todos nós temos que tomar sol todos os dias. Excesso de exposição pode causar queimadura a longo prazo, envelhecimento precoce, etc. Ou seja, é uma radiação que envelhece o corpo da gente, é necessária em pequenas doses para sintetizar a vitamina D, que é importante, por exemplo, na confecção dos ossos, tá? Mas tem um limite, a gente não deve tomar demais, não. Isso aqui é uma propaganda da Zeiss, né, que é uma fábrica de lentes, de óculos, etc. E ele mostra que a foto de um motorista que nunca usou protetor solar, etc. E olha que interessante, o lado que ele tomava sol no carro dele, absolutamente mais envelhecido do que o outro lado que não tomou tanto sol na vida dele. Tá? E aqui uma outra propaganda também das Zeiss, mostrando uma pessoa que sempre usou óculos com proteção UV, observa que como a radiação foi provocando pintas no rosto dela, essas pintas elas são típicas de ser uma alteração provocada pelo sol, e isso predispõe aí à formação de câncer de pele, por exemplo. Observe na área protegida pela lente do óculos, olha como é que não tem essa quantidade grande de manchas, né? Mostrando a proteção ao longo prazo. E falando que as pessoas deveriam usar era na cara inteira um óculos, né? Para proteger e poder ficar bonita a vida inteira sem envelhecimento da pele. Muito bem. Como é que a gente protege então da radiação solar, já que ela faz mal? Pode ser uma proteção física, um chapéu, um boné, um guarda-sol, óculos escuros. Lembrar que o óculos escuro, o fato dele ser escuro, protege da luz visível. Agora, para você poder ter a proteção UV, tem que ser um óculos com filtro UV. Isso depende do material do óculos, tá? Então, existem alguns tipos de plástico, de materiais, de resinas, que têm filtro UV naturalmente. É uma característica daquele plástico. Então, a gente deve sempre escolher óculos de proteção que tenham como característica a proteção UV. Protetor solar com fator de proteção 15 ou maior, evitar exposição ao sol no período onde ele está mais quente, que é de 10 às 16 horas. Tá? Interessante que esse fator de proteção solar diz respeito somente à radiação UVB. Né? Aqui temos um frasco de sandal falando que ele tem proteção UVA e UVB, mas quando ele fala aqui que o fator de proteção é 60, ele está se referindo ao UVB. Tá? O quanto que ele protege do UVA não está escrito aqui no rótulo. Tá? O que significa fator de proteção solar 60? Significa que se eu estiver utilizando esse filtro solar, né, eu fico 60 vezes mais protegido. Significa que eu ficar 1 hora no sol com filtro solar fator 60 é a mesma coisa do que uma pessoa ficar 1 minuto no sol sem proteção solar nenhuma, tá certo? Porque eu tenho 60 vezes mais proteção por estar utilizando esse produto. É um produto que parece mágico, né, gente? A gente passa o produto na pele, ele não tem cor, a gente nem vê que ele está ali e ele realmente protege. Quem já teve queimaduras feias aí quando foi na praia, tudo sabe muito bem o que eu estou falando. Vamos aumentar um pouco o comprimento da onda e agora vamos falar de luz visível, que já tem de 400 a 700 nanômetros. E essa daqui é que os olhos captam. Corresponde a 44% do espectro solar. É a radiação que tem a maior percentual dentro do espectro solar todo, graças a Deus, é uma radiação que não faz tão mal para a gente, né? Parte do espectro no qual os nossos olhos são sensíveis, né? Então a gente consegue ver desde aqui do violeta, azul, verde, amarelo, até chegando no vermelho, que já é com comprimento de onda maior. Esse azul faz mais mal, vermelho faz menos mal porque o comprimento de onda é maior, tá? Então, se você pintar o seu quarto de azul, a luz vai bater ali, a radiação azul vai vir nos seus olhos, vai queimar a sua retina, vai te envelhecer mais do que se você pintar o seu quarto, por exemplo, de vermelho. Infravermelho, comprimento de onda
já é um pouco maior do que a luz visível, que era até 700 nanômetros, né, que é maior do que 700 nanômetros, ou maior do que 0,7 micrômetros. Né? Quem emite? Todos os corpos terrestres com mais de 0 Kelvin, ou mais de 273 graus Celsius, né, negativos, tá certo? O espectro de emissão depende da temperatura. É interessante que hoje em dia já existem termômetros que são infravermelhos, que são muito interessantes. Você não precisa nem de encostar na criança para pegar a medida. Eu tenho um desse aqui em casa, ó, que a tela muda de cor. Tá vendo? Quando a temperatura está baixa fica verde, ela está febre leve, fica amarelo, e quando está com uma febre mais alta para chamar atenção, a tela fica até vermelha para chamar a sua atenção. É interessante, você consegue medir a temperatura, por exemplo, de um paciente contaminado. Tem um paciente ali com Covid, né? E você não quer tocar aquele paciente, então ele mede a distância, 3 a 5 centímetros, então isso ajuda para não ter contaminação entre um paciente e outro, por exemplo, tá? Ou até o do profissional de saúde, né? É muito mais rápido, é instantâneo, não precisa de ficar 3 minutos embaixo do braço, igual o termômetro tradicional. Tá? E a criança dormindo, você mede ela dormindo, não precisa de acordar para medir. Então é bem interessante esse tipo de termômetro aí. A região espectral no qual os corpos aqui na Terra emitem a maior parte da radiação, né? Aqui, por exemplo, tem uma câmera infravermelha mostrando um cachorro aí, observe como os olhos e a boca que não estão protegidos pelo pelo, né? Não tem essa barreira do pelo. Como é que a gente consegue perceber o calor mais do animal nessas partes aqui? E aqui uma foto de uma cidade, ó, no final da tarde. Né? Olha como é que os prédios que são de vidro emitem a energia que já vai embora logo e os prédios esfriam. Agora, como é que o asfalto continua vermelho? Né? É bem interessante. Micro-ondas, vamos aumentar um pouquinho agora o comprimento de onda, e agora já tem o micro-ondas, que a gente conhece muito bem, porque ele faz vibrar as ligações aí, oxigênio e hidrogênio da água, ele esquenta a água, né? Parece também uma mágica, né? Coisa que na época das nossas avós não existia. Mas hoje em dia a gente consegue pegar uma comida fria, bota todos os tipos de comida no prato e esquenta. E aquilo ali é uma mágica, né? Antigamente, né, as nossas avós, quando eram jovens, ela tinha que colocar cada comida numa panelinha e esquentar para depois se alimentar. Olha que coisa interessante. Outra, como ele tem essa interação a micro-ondas com água, a gente consegue fazer estimativas de precipitação, de chuva, etc. Tá certo? Utilizando a medição de micro-ondas. Vamos falar um pouquinho do Sol. O Sol é uma fonte importantíssima de radiação para o nosso planeta, porque está muito perto do nosso planeta. É a principal fonte de energia do nosso planeta, temperatura de 6.000 Kelvin. Quantidade de radiação que chega à superfície depende de constituintes da atmosfera. Esse daqui é o espectro de radiação que chega no nosso solo. Então, observem que o pico aqui, graças a Deus, é no comprimento de onda da luz visível, que não faz tão mal, né? Se ele tivesse um pico aqui no ultravioleta, no raio-x, no radiação gama, estava todo mundo morto aqui no planeta Terra. E essas outras radiações aqui também chegam do Sol em menor quantidade, né? E é interessante, olha, essa parte que está colorida aqui é o espectro de radiação que chega no solo. Agora, para um piloto de avião, né, observe, seria essa curva mais alta aqui, mostrando que a quantidade de radiação é maior em todos os tipos de radiação quando você é um piloto de avião. Vamos falar agora um pouquinho sobre nuvem e radiação. A nuvem é uma barreira para a radiação. As nuvens cobrem 60% da superfície terrestre, elas refletem, absorvem e transmitem radiação solar, refletem, absorvem e emitem também a radiação terrestre. O calor da Terra ele tenta ir embora e a nuvem segura um pouco. O efeito líquido resultante de sua interação com a radiação pode ser tanto de aquecimento quanto de resfriamento. Então vamos lá, gente. Se o planeta Terra está muito quente e quer jogar esse calor para fora, para o espaço, e a nuvem segura, ele aquece a Terra. Tá? Por outro lado, se a Terra está fria e precisa de calor, e a energia que vem do Sol, ele quer chegar ao solo do planeta Terra e não chega porque as nuvens estão barrando, então nesse caso a nuvem vai gerar um resfriamento. As nuvens são gotas de líquido, né, que são espalhadores não seletivos da radiação. Em média, sobre o espectro solar, as nuvens espalham 74%, absorvem 10% e transmitem 16% da radiação incidente. Então, gente, olha, nós temos aqui como barreira contra a radiação o campo eletromagnético da Terra, a própria atmosfera, e dentro da atmosfera, um fator importantíssimo, então, são essas gotículas de água, que são as nuvens, tá? Que elas funcionam como, eles vão desviar a radiação e vão refletir alguma parte da radiação. Então, isso faz com que a gente
fique protegida aqui embaixo. Agora, existem aviões, existem profissões como de piloto de avião, que a pessoa vai viver acima das nuvens, então está acima desse importante escudo contra a radiação, né? Então, dependendo do tipo de nuvem, igual vocês estão vendo nessas fotos aqui, ela pode ter maior ou menor quantidade de filtro. Eu gostaria que vocês observassem que do lado direito, as nuvens poluídas, elas são as que têm mais barreira. Elas não deixam a radiação do Sol chegar no planeta Terra e também não deixam o calor do planeta Terra ser eliminado para o espaço. Então, existem nuvens mais espessas, mais finas, cada uma delas tem uma característica aí nessa interação com a radiação, deixando ou não deixando a radiação ultrapassar. É isso daí, gente. Muito obrigado.